Se na sua aplicação você vai precisar fatiar uma imagem JPG, por exemplo, nessa minha aplicação, eu preciso ter essa imagem aqui de fundo, que vai ocupar minha tela toda, e depois, onde eu desenhei cada retângulo desse aqui, para me orientar, eu vou precisar vir aqui e salvar, cortar aqui a imagem, salvar essa imagem como sprite 1, esse outro retângulo, a partir de dentro desse outro como sprite 2, sprite 3 esse outro, sprite 4 e sprite 5. Ou seja, eu vou ter a imagem de fundo, mais essas 5 retângulos ali por cima, que vão ser sobrepostos na minha imagem de fundo. Nesse caso, eu preciso prestar atenção a 2 detalhes importantes que eu vou explicar a seguir. Mas antes de continuarmos, veja essa comparação aqui entre um recorte da imagem salvo no formato PNG e este mesmo pedaço salvo em JPG. Nessa imagem aqui eu fiz o recorte de um trecho dela e salvei como PNG e JPG para comparar algumas características. Aqui eu tenho o arquivo de imagem salvo como PNG. Você pode ver que onde tem essa linha vermelha, ela não interfere com o restante da imagem. Aonde eu fiz esse retângulo preto, se eu der bastante zoom, também não interfere, aí está bem nítido, tá vendo? Agora, nesse mesmo recorte que eu salvei como JPG, aí já não é assim, ó. Se você der um zoom aqui, ó, no JPG, você percebe que a linha vermelha acaba gerando uns artefatos aqui, ó, ao redor. E o retângulo preto, a mesma coisa. Enquanto que lá no PNG, quando você dá zoom, as cores estão bem definidas e não gera mancha em nada. No JPG, a presença do retângulo faz gerar artefatos ao redor dele. Isso é uma das características. Eu tenho esse mesmo JPG também salvo sem o retângulo vermelho e sem esse retângulo preto. O mesmo nível de qualidade e mesmo nível de compressão. Pode ver que não tem aqueles artefatos ali, ó. Aqui, ó. Você vê que esses artefatos pretos, eles só foram criados por causa desse retângulo. E só estão ali por causa do retângulo vermelho mesmo. Esse aqui é o outro JPG, ó. Se eu der o mesmo zoom nele ali, não tem aquelas aberrações ali. Agora sim, vamos voltar ao vídeo. O primeiro cuidado é não salvar um JPG geral com esses retângulos vermelhos aqui, ó, porque como eu expliquei anteriormente, a presença desses retângulos ou de qualquer elemento na imagem, quando ela for salva em JPG, vai fazer alterar a cor dos pixels ao redor. Então os pixels ao redor vão ter a cor afetadas no JPG por causa da presença do retângulo. Como na imagem final eu não vou ter, esses retângulos não vão aparecer, mas estão aqui só para me guiar onde eu tenho que recortar a imagem. Se eu salvar um JPG assim com eles aparecendo, tipo eu fiz aqui, ó, eu vou ter pixels manchados aqui, ó, em volta. E aí vai estragar a qualidade. Da mesma forma, na imagem que for ser o fundo da tela, como eu vou desenhar os sprites por cima, de repente você pode ter uma ideia de fazer isso aqui, ó. Nessas regiões que vão ter os sprites, a imagem de fundo poderia fazer um retângulo preto, assim eu economizaria, o arquivo final da imagem de fundo ficaria menor. Só que isso é uma péssima ideia pelo mesmo motivo. Aqui onde tem próximas quinas, ele gera aberrações pretas ali, ó. Então, a imagem de fundo, o correto para salvar ela é dessa forma aqui, ó, ela limpa, sem nenhum retângulo marcando nem nada. Esse é o primeiro cuidado. Outro cuidado que você deve ter é sempre considerar que o formato JPG ele divide a imagem em bloco de 8 pixels. Ativei as linhas de grade aqui a cada 8 pixels. Espera aí, deixa eu explicar rapidamente como configurar essa grade 8x8. Para criar a grade no Photoshop, basta vir em editar preferências, guias, grades e fatias. Você escolhe uma cor, coloca em pixels, coloca 8 aqui, a cada 8 pixels, que é o que eu quero, e uma subdivisão só. Fica dessa forma aqui. Dá OK. A hora que você aperta Ctrl aspas,
ela ali ativa ou desativa a grade. E se você der um zoom, você vai ver que tá da maneira que eu configurei, ó. Cada 8 pixels, a cada quadrado de 8 pixels, ele forma uma linha de grade como deve ser. Agora sim, vamos voltar ao vídeo. Então, quando você for fazer um recorte na imagem, que é o caso aqui, o seu recorte ele sempre deve começar e terminar na interface dessa grade, na linha de interface ali. Nunca deve recortar assim, por exemplo. Ou seja, aqui o pixel final não está no final da grade lá, tá vendo? O pixel inicial também não está no início de nenhuma grade, ele está começando no meio de outra grade. Se você fizer dessa forma, vai gerar um problema que eu vou mostrar a seguir. Então o certo é sempre tanto a posição do objeto que você vai recortar quanto a dimensão dele, sempre respeitar a grade. Ou seja, posição e dimensão tem que ser múltiplo de 8. Que aí ele vai estar sempre na interface da grade ali. Se você não seguir essas dicas de sempre alinhar o tamanho e a posição dos sprites, dos recortes, com o limite da grade, e também nunca salvar na imagem JPG final, ou em qualquer parte dela, de não salvar esses retângulos, vai acontecer isso aqui, ó. Aqui não é um visualizador de imagem, é o meu simulador de tela. Então ele já está com a imagem de fundo impressa e por cima, naqueles pontos específicos, ele está com os sprites, com os recortes da imagem impressos por cima também. Você pode notar, se prestar bastante atenção, que aqui onde tem um sprite, ó, ele tem borrões ali e fica visível o contorno do sprite, tá vendo? Tem as aberrações ali. Esse outro sprite aqui dá pra ver também, ó. Tem um borrão aqui. E se prestar bastante atenção, dá pra ver uma linha aqui assim também, mais ou menos. O sprite lá de cima também fica com esse problema. Por quê? Porque foi recortado fora do limite da grade, então ele reinicia o cálculo daquele bloco 8x8 ali em posição errada. Aí a cor que está dentro da imagem, dentro do sprite, não coincide com a cor que está na imagem de fundo. Já nesse outro simulador aqui também, que é a mesma coisa, ele tem a imagem de fundo, os sprites impressos por cima, você pode notar aqui que não fica visível essas não gera essas aberrações aqui, ó. Fica lisinho ali, tá vendo? Aqui também é, aqui onde tem essa linha, aqui não tem, aqui já está mais suave. E do outro lado lá, do outro lado da imagem, mesma coisa. Aqui onde eu não respeitei o limite da grade, ele gera as aberrações e aqui não gera. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para esse trecho do chat aqui, ó, do Gemini, onde é explicada essa questão aí, ó, o problema que gera se você não respeitar a grade 8x8 na hora de fazer os recortes na imagem. Essa imagem vai estar lá na descrição do vídeo para você entender melhor a questão. Tá, mas você deve estar se perguntando, se eu não posso salvar um JPG com esses retângulos vermelhos para eu ter referência depois da posição que eu vou recortar cada imagem, como que eu faço então? Eu faço a seguinte técnica. Porque se sem querer, nesse arquivo que eu estou mexendo, eu acabar salvando por cima, eu tenho backup para restaurar. Aí aqui eu tenho as camadas que são esses retângulos. Eu vou selecionar, clico na primeira, seguro Shift para selecionar todas. E eu vou criar uma cópia delas. Ctrl J, ele cria a cópia das camadas. Nessas camadas copiadas, com todas elas selecionadas, eu clico aqui, ó, o botão direito, mesclar formas. Aí ele converte todas aquelas camadas em uma camada só. Deixa eu mudar a cor aqui para diferenciar. Vou colocar qualquer nome aqui, unificadas. Então, o que ele fez? Deixa eu apagar as camadas originais. Você vê que tá em uma camada só agora, ó. Eu ainda tenho as originais lá embaixo sem afetar.
mas agora eu tenho uma cópia daquelas formas unificadas. Isso aqui vai ser útil mais daqui a pouco. Deixa eu esconder aqui. A imagem de fundo eu vou salvar assim, ó. Eu preciso salvar ela limpa, com somente aquilo que realmente vai aparecer. Não posso desenhar retângulo preto ou retângulo vermelho, nem nada. Então eu vou salvar uma cópia. JPG. Esse aqui vai ser a minha imagem de fundo. Fundo JPG. A configuração é essa aqui, ó. Fica uma qualidade boa, qualidade 8, alta. E sempre linha base padrão. Se salvar com uma dessas duas opções, a biblioteca do ESP32 não vai conseguir exibir a imagem. Salvou. Então essa imagem aqui está salva aqui na minha pasta. Acabei de salvar ela. Essa aqui vai ser a minha imagem de fundo da tela. Agora eu preciso fazer uma cópia dela para cada sprite que eu for ter. Como eu vou ter 5 sprites na minha tela, 5 recortes, né? Eu faço 5 cópias dela. Vou chamar essa aqui de... Vou chamar de sprite para ficar mais simples. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. Tá lá. A original de fundo eu não mexo. E agora, o que eu vou fazer? Eu abro cada uma delas no Photoshop. Abrir com o Photoshop. Essa aqui é a JPG, não é? Aí eu vou lá na imagem PSD original, faço uma cópia dessa camada unificada aqui que eu fiz. Antes eu olho aqui qual que é a posição dela na tela. A posição X14 e Y-1. 14 menos 1. Então clico aqui, Ctrl C para copiar a camada, vou lá na JPG, Ctrl V. Ela vem fora de posição, tá vendo? Então vou colocar lá na posição, ó, 14 e menos 1. Para ficar a mesma posição aqui, ó, que essa camada. Feito isso, essa aqui, a imagem que eu abri vai ser o sprite 1, então é esse primeiro aqui, ó, vem na ferramenta de seleção quadrada, retângulo, e aí seleciono certinho dentro do sprite aí. Imagem, cortar. Aí aperto Ctrl D para tirar a seleção. Tem que tirar a seleção ali e apago essa camada extra que eu tinha trazido dos recortes lá. Fica só a JPG. Vê que ela está trancada ainda. Essa é o sprite 1, vou salvar. Salvar. Posso fechar. Na imagem, ele já está certo aqui. Está pronto para ser usado. Vou fazer a mesma coisa com o sprite 2. Eu vou fazer tenho que fazer com 5, mas eu vou, no vídeo aqui, para não ficar muito longo, eu vou fazer só até o 2. Se eu der Ctrl V aqui, ó, ele ainda está na memória, a camada. Ele está copiado na memória ainda. Mas se não tivesse, era só voltar na imagem aqui, selecionar e dar Ctrl C, copiar. Aí ela vem fora de posição. Nesse caso aqui, a posição correta dela é 14 e menos 1. Pronto, está posicionado. Essa aqui é o sprite 2 que eu estou fazendo. Vou selecionar onde eu quero recortar ele. Imagem, cortar. Aí. Dou Ctrl D para tirar a seleção. Apago ele. E salvo. Posso fechar. E aí eu tenho que fazer isso para 5 imagens, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer só nas duas primeiras aqui. E se você der zoom, você vai ver que o retângulo vermelho que eu fiz para delimitar o sprite não interfere nas cores ali. Por quê? Porque ele nunca foi salvo junto com o arquivo JPG. Existe só aqui no arquivo PSD do Photoshop. E aqui ele não mancha, né? Ele começa a manchar a hora que salva como JPG. Como sempre que foi salvar, eu sempre apaguei ele. Sempre ocultei a camada, não vai ter mancha nenhuma. E outra coisa que eu esqueci de mencionar, quando você for criar esses contornos aqui para servir de referência para o sprite, deixa eu pegar aqui. Esses retângulos aqui, ó. Se você quiser que o valor que aparece aqui na propriedade dele, aqui na direita,
sejam sejam válidos para você copiar lá para o seu sprite, tipo, eu quero o meu sprite, eu quero copiar esses mesmos valores. Tem um cuidado que você tem que ter. Como que eu criei esses retângulos para o valor ali ficar confiável? Quando eu clico nele, você vem aqui na ferramenta retângulo normal. Deixa eu ir para uma outra camada qualquer. Você vem na ferramenta retângulo, cria o retângulo normal. Aqui você tira o preenchimento e ele coloca um contorno de qualquer cor. E o segredo é esse aqui, ó. A linha de base dele de referência não pode estar aqui no meio, do jeito que está aqui. Como que eu faço para arrumar isso? Aqui na aba de propriedade dele, eu rolo aqui para baixo e ele tem esses 3 ícones aqui, ó. O importante é esse primeiro aqui, ó. Ele vem com um padrão no meio. Você vai colocar nesse último aqui, ó. Que aí a linha de base vai ficar por dentro do contorno, tá vendo? Porque o que me interessa nesse caso aqui é a área visível do sprite lá. Então eu quero a posição daquele pixel, não do meio do contorno ou de fora. As outras duas é o padrão mesmo, fica na primeira. E aí a largura do contorno é 1 pixel. Fazendo dessa forma aqui, quando eu selecionar, eu estando em cima da camada do retângulo que eu desenhei e seleciono a ferramenta retângulo, quando eu olhar essa posição, essa posição aqui, x101, é realmente o meu primeiro pixel lá do sprite. E aí é x101 e y54, é a posição desse primeiro pixel, certinho. E essa largura de 125 pixels é o tamanho certinho do sprite. É só copiar esses valores lá para o meu sprite, que é desse pixel até o último pixel lá. Só tomar cuidado que às vezes, se você selecionar esse retângulo, preste atenção nesses valores aqui. Se eu mudar para a ferramenta de mover aqui, ó, em vez de estar na de retângulo, o valor altera. Ele altera 1 pixel, tá vendo? Se eu copiar esse valor aqui, eu estou com a camada selecionada, e copiar aquele valor quando eu estou naquela ferramenta, pode dar errado. O certo é eu estar com a ferramenta retângulo selecionada. Aí é esse valor aqui que vale. Eu estou com o retângulo selecionado, a camada selecionada, né? E estou na ferramenta retângulo. Aí o valor que ele mostrar ali é confiável para eu copiar para o meu sprite.